Deus de aliança, Deus de promessa. Obrigado, Marcelo. Pode projetar, por favor, o PowerPoint de hoje. Esse é um culto de adoração ao nome do Senhor, aquele que tem promessas sobre nossas vidas. E hoje nós vamos voltar a refletir sobre a segunda carta de Paulo aos Coríntios. É uma carta muito profunda, muito bela. Segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 6, nós vamos do 6 ao 7. São alguns versículos, eu vou destacando para vocês. Vocês deixem aberto, daqui a pouco a gente vai ler estes versículos. Estou lendo na versão NVI, Nova Versão Internacional. Tem algumas mudanças de forma na frase, mas o conteúdo é o mesmo. Depende da tradução e da versão, melhor dizendo. Então, nós vamos, nesse primeiro momento, fazer aqui uma introdução, antes de ler o texto. Deixe só aberto aí, em 1 Coríntios, capítulo 7. Eu quero chamar a atenção para uma coisa. O que é a vida espiritual? Talvez você já pensou sobre esta pergunta. Talvez você nem sequer pensou na dimensão desse questionamento que eu estou fazendo para você. O que é a vida espiritual? Como ela se constitui? Como ela se apresenta na dinâmica das nossas vidas como um todo? Uma coisa que eu quero deixar bem claro e bem assentado nesse momento é que vida espiritual é um todo. Ela não é composta de partes desintegradas. A vida espiritual é um combo, é um conjunto. A vida espiritual é um todo. Porque se a gente olhar para a vida espiritual como partes, ou pior, partes que eu escolho dar lugar a Deus e essa outra parte não, eu não entendi o que é a vida espiritual. Deus quer lugar em toda a nossa vida, em todos os aspectos. Isso é fundamental a gente entender e viver. Então, quando a gente tem isso em mente, a gente vai poder se aprofundar e entender que vida espiritual é, portanto, uma relação dinâmica em várias áreas na vida. E eu destaquei, segundo o texto que está apresentado ali, nós vamos ler primeiro 2 Coríntios 6, de 16 a 18, antes do 7, 6, de 16 a 18, para entender essas relações. Então, quando eu penso em vida espiritual, normalmente eu penso a minha relação com Deus. A gente sabe que essa é a primeira relação, mas ela não é excludente, ela não exclui outras relações que a gente tem. E eu vou chegar nelas daqui a pouco. Porque muitas pessoas erroneamente têm entendido que o importante é ter uma relação boa com Deus. O resto não importa. Não importa como eu lido com meu irmão, não importa como eu lido com o necessitado, não importa com os meus compromissos sociais na vida como empresário, como político, como colaborador de uma empresa. Eu digo não, o importante é ter uma relação com Deus e isso é suficiente. Não. Isso é o principal e esse é o grande começo, mas é o começo, não é o fim. Basta ler a primeira epístola de João. João vai falar: de que adianta você dizer que ama a Deus, mas odeia o seu irmão? E ele vai falar do perigo de você não ter um relacionamento com o seu irmão, com o seu próximo, e dizer que ama a Deus. Ele vai chamar tais pessoas de mentirosas. Mentirosas. Mas olha que coisa extraordinária, né? Está aqui, eu botei, se você não tem a NVI, você pode olhar aqui, está projetado. Diz assim: pois somos santuários do Deus vivo, nós que cremos. O Espírito Santo habita em nós, e nós somos santuários do Deus vivo. Como disse Deus, abre aspas, habitarei com eles e entre eles andarei. Uma promessa de Deus. Nós não somos santuários de Deus? Deus não tem uma aliança, um pacto comigo, com você? Então ele está dizendo: eu vou habitar com eles, eu vou ter um relacionamento de estar perto, de estar junto. Eu estarei com eles, andarei com eles. E depois diz: serei o seu Deus. Eu não serei apenas um conhecido deles. A minha aliança com essas pessoas é uma aliança eterna, uma aliança vigorosa, em que eu estarei com eles e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Portanto,
Paulo abre outras aspas e diz: saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Abre aspas de novo: não toquem em coisas impuras, e eu os receberei. Aspas novamente, fecha e abre aspas. E lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Primeira pergunta: por que tantas aspas, abrindo e fechando? Paulo está citando quem? Na verdade, Paulo está citando aqui vários versículos do Velho Testamento. Nessa pequena passagem aí, Paulo citou Levítico 26, 12, ele citou Jeremias 32, 38, ele citou Ezequiel 37, 27, ele está citando coisas do Velho Testamento. E, sobretudo, Paulo está citando aqui promessas que Deus fez. Na grande maioria não são promessas de bênção, são promessas de presença, de ser parceiro, de ser leal, de estar com a gente. Deus é um Deus de promessa. Então a vida espiritual envolve essa aliança com Deus, essa relação com Deus é fundamental. De saber que agora eu sou filho, e aí é apresentada, filhos e filhos, eu sou povo de Deus, eu tenho aliança com Deus vivo. Tudo isso está envolvido nesta relação que devemos ter com Deus na nossa vida espiritual. No entanto, quando ele vai para o capítulo 7, versículo 1, Paulo vai dizer: amados, visto que temos estas promessas. Quais promessas? Essas que nós acabamos de ler. Se eu tenho essas promessas de Deus, se eu tenho essa relação com Deus, como é que eu preciso me portar diante dessas promessas que recebo de Deus? E Paulo vai dizer: purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. Deus é um Deus de promessa, Deus é um Deus fiel, e nós somos infiéis, pecadores. Mas cabe a nós tentarmos, nessa nossa parte, nessa aliança, nesse relacionamento, buscar purificação. Porque são vastas, são inúmeras as propostas para nos desviar do caminho. São muitas as tentações emocionais que fazem com que a gente fuja, perca o rumo, perca a direção na nossa caminhada, da nossa trajetória. E Paulo vai dizer que essas impurezas, elas tanto atingem o corpo quanto o espírito, a parte material e a parte imaterial da gente. O nosso interior, a nossa vontade, as nossas percepções de vida. Se a gente não tomar cuidado, a gente contamina o corpo e o espírito. E Paulo vai dizer que o caminho é a santidade. A santidade não é a perfeição, nunca foi. A santidade é a tentativa de andar com Deus, errando, vacilando, mas sempre levantando, sempre dizendo: Deus, o Senhor sabe que eu sou um pecador, mas eu estou tentando seguir aquilo que o Senhor propôs. O Senhor é Deus de promessas, e as promessas são maravilhosas. Cabe a mim me purificar. Cuidado para não cair em tentação. São palavras de Jesus. Jesus diz: vigiai e orai, para que não caiais em tentações. Elas vêm de onde menos espera e quando menos se espera. E a gente precisa buscar a santidade e o temor do Senhor. A santidade é preservação, é dizer: a tentação é muito, a atração é muito, mas eu não vou fazer. Tem uma atração mais forte, quase que irresistível, do que a tentação de falar mal dos outros. Gente, dá uma coceira. Bom demais. Depende para quem. Depende para quem, né? Para quem é o alvo não é bom. Não. São essas coisas, assim, por exemplo, às vezes você está numa função que a facilidade de roubar, você pensa como, ninguém vai ver. E a Bíblia vai dizer: olha, Deus é um Deus de promessa, diante de tudo que Ele faz por você, como é que você vai responder? Ele está dizendo: tenha temor do Senhor. Temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Busque a santidade, purifique, cuidado para que você não tenha não só o corpo prejudicado, como também o espírito prejudicado. Então, a vida espiritual envolve uma relação com Deus. Quando diante das promessas de Deus a gente deseja ter
temor a Ele e santidade ao seu nome. A segunda coisa, que é a segunda relação da nossa vida espiritual, é com o nosso irmão. Eu não tenho como viver uma vida espiritual se eu sou uma pessoa belicosa, se eu sou uma pessoa briguenta, me ressinto, tudo fico mal-humorado, se eu sou uma pessoa que não sei perdoar nem relevar, aí a minha vida espiritual está comprometida nesse aspecto e eu preciso tomar cuidado com isso. Como eu disse no princípio, a minha vida espiritual não é somente eu e Deus, é a primeira relação, é a mais importante, mas a segunda relação que envolve espiritualidade não é só sociabilidade. Eu não convivo com vocês só porque a gente é amigo. O que nos une é o sangue de Jesus. O que nos une é me chamar você de irmão, de irmã. E quando eu chamo você de irmã, porque nós temos o mesmo pai e o irmão mais velho, que é Jesus. Então nós estamos falando de uma família espiritual. E como família, a gente tem dificuldade. Judas vem de uma família grande. Família grande, às vezes você está bem com um, você está mal com o outro, às vezes o pau quebra e é assim mesmo. Funciona desse jeito. Mas vai falar, vai alguém bater no seu irmão para ver o que vai acontecer. Você vai em cima. Porque há laços de sangue. Na dinâmica espiritual, há também laços de sangue, é o sangue de Jesus que nos une. Nós fazemos parte da família de Deus. E olha que coisa sensacional que Paulo vai dizer aí na segunda carta, capítulo 7, versículos 2 e 4. Se você puder acompanhar ou na tela ou na sua Bíblia. Paulo está falando aos irmãos da igreja de Corinto, que são na verdade seus filhos. Paulo fundou essa igreja e esses irmãos agora estão de alguma forma se afastando dele. E Paulo diz assim: concedam-me lugar no coração de vocês. Que coisa, né? Paulo estava percebendo que não havia mais lugar no coração dos coríntios para a pessoa de Paulo. Quando a gente fecha a porta do coração da gente, a gente escolhe quem fica fora e quem fica dentro. Só que na dinâmica espiritual, toda vez que a gente fecha a porta para um irmão, a gente vai fazer mal a nós mesmos, porque a gente está negando alguém que Deus acolheu. Você pensa que o seu irmão, que você está fechando a porta do coração para ele, Deus não tem a porta aberta para ele? Tem. Aí vem a pergunta: qual o direito que a gente tem de fechar a porta para o irmão, se Deus assim abre? E Paulo está pedindo a eles que abram a porta do coração. Os nossos relacionamentos espirituais são também emocionais. A gente precisa entender que na dinâmica de qualquer relacionamento, qualquer relação, há altos e baixos. Tem dia que a gente vai ficar bem, tem dia que vai ficar mais ou menos, tem dia que a gente vai ficar abraçando e beijando. A gente não pode fechar a porta do coração. Há uma frase que eu ouvi, eu gosto de repetir muito. Jesus, quando diz assim, não matarás, ele está citando o Velho Testamento, ele vai dizer que, quando ele ensina o Sermão do Monte, que tem outra forma de matar as pessoas. Essa forma é muito perigosa, é muito ruim. Eu posso pegar um revólver e matar alguém, fisicamente, mas eu posso matar no coração. E muitas vezes nós somos assassinos do coração. Pessoas que para nós, você já ouviu essa frase? Está morta. O Lantal está morto para mim. E a Bíblia está nos ensinando aqui, o apóstolo Paulo, pedindo para aqueles irmãos abrir a porta, criar um lugar no coração deles para o próprio apóstolo Paulo. E ele vai dizer que essa dinâmica espiritual dos relacionamentos é a dinâmica do doar-se, do dar, e não do prejudicar. Olha o que vem após. A ninguém prejudicamos. Se a gente está numa relação boa, espiritual com alguém, por mais que a gente tenha dificuldade de relacionamento, a gente não procura de modo algum prejudicar o outro. Se a gente tem no coração o germe de prejudicar alguém, de ligar para alguém para prejudicar, de fazer um mal para prejudicar, a sua vida espiritual não está contente, a sua vida espiritual não está dentro do padrão de Deus. E Paulo vai dizer mais nessa linha de raciocínio: a ninguém causamos dano, não cause dano a ninguém. Aí é dano físico ou dano material. Pegar um empréstimo, não pagar, ser beneficiado e depois não retribuir ou não contribuir.
E Paulo vai dizer que a gente pode prejudicar e pode trazer dano. A ninguém exploramos. Uma relação saudável espiritualmente exclui todo método, toda forma de exploração. Você sabia que tem exploração emocional, que hoje a gente fala que é abuso ou tem assédio moral. Isso aqui é quando nós usamos de exploração. Não está falando apenas de exploração material, mas também espiritual e emocional. Aí sim, queridos, é que a gente aprende que os nossos relacionamentos com as pessoas precisam da nossa parte, preste atenção nisso, da nossa parte está embasado numa abertura de coração. Sabe por quê, Denise? Porque às vezes não depende de nós. Paulo em Romanos vai dizer assim: o que depender de nós, de vós, falando ao público que ouvi a carta, o que depender de vós, tende paz com todos os homens. Viu, Nininha? Tende paz com todos os homens. E por que Paulo diz, o que depender de vocês? Dê um passo, vá em direção, estenda a mão. Mas o outro pode dizer, não quero. Aí você fez sua parte. O que depender de você, tende paz com todos os homens. Tenha paz com todas as pessoas. Agora, inimigo a gente não escolhe. Às vezes a gente tem inimigos por uma razão até lógica. Às vezes você tem inimigo por razões que você nem desconfia e nem sabe por quê. Mas acontece. Mas o que depender da gente, a gente vai buscar também revelar Deus nos nossos relacionamentos. E eu fico assim, até admirado, para não dizer chocado, com a humildade do apóstolo Paulo, quando ele diz assim no versículo 3, não digo isso para condená-los, já lhes disse que vocês estão em nosso coração para juntos morrermos ou vivermos. Paulo está dizendo, quem está fechando a porta do coração são vocês. Eu já disse para vocês que estou com vocês para viver ou morrer. E Paulo vai adiante, tenho grande confiança em vocês. Coração aberto. Mesmo quando a gente é traído, ferido, quando é trapaceado, a gente tem um coração aberto. Isso é uma dinâmica de uma vida espiritual que Deus está agindo, que Deus está tratando na nossa história, no nosso coração. A segunda coisa, aliás, terceiro aspecto dessa relação espiritual, dessa dinâmica da vida, que não é apenas uma parte, é um todo, se cuida também do mundo interior do coração da gente. Cuide da relação do seu mundo interior. As duas primeiras relações que eu falei, minha relação com Deus. Segundo, a minha relação com meu irmão. Agora Paulo vai dizer, cuide do seu mundo interior. No capítulo 7, Paulo vai dizer, narrando um acontecimento. Tito tinha ido para Corinto, Paulo estava muito receoso, porque a igreja lá estava reticente, dando problema. E Paulo chega a dizer que eles haviam fechado a porta do coração para o próprio apóstolo Paulo. E Paulo vai dizer que enquanto ele espera Tito voltar, ele experimenta no seu mundo interior, nas suas emoções, nos seus sentimentos, algo muito estranho, muito difícil. Pois quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma. Eu fico imaginando que tipo de tribulações Paulo experimentou enquanto estava ali na Macedônia. Ele já tinha estado na Macedônia quando ele criou a igreja de Filipos. A carta de Filipenses é escrito aos moradores da Macedônia. A capital da Macedônia era Filipos, em homenagem a Filipe, pai do Alexandre o Grande. Tudo indica que é um segundo momento, é quando Paulo está esperando que Tito retorne de Corinto, e acontecem algumas coisas. Talvez uma perseguição dos judeus, talvez uma perseguição interna naquela região, naquelas cidades da Macedônia. E ele vai dizer que essas tribulações que ele enfrentou foram tribulações de toda ordem, conflitos externos e internos. Guarde isso aí. Conflitos externos e internos.
Conflitos externos a gente sabe muito bem o que pode ser. Uma oposição, um ataque físico, ser repelido de um ambiente, de um local. Isso tem a ver com conflitos externos, que o olho vê, que o olho enxerga. E os conflitos internos, que conflitos são esses? E aí, a gente pode também deduzir e pensar a respeito disso. Paulo pode ter nesses conflitos internos, estar sendo solapado pela dúvida: será que o pessoal de Corinto vai querer me aceitar de volta? Será que meus recursos financeiros vão ser suficientes para fazer o que eu intento fazer? Será que pode acontecer um grande perigo, uma grande catástrofe e eu venha falecer? Dúvidas, receios, medos, qualquer um pode sentir isso. Esses temores internos, aquilo que o olho humano não vê. Às vezes eu vejo vocês chegando aqui, Judas chegou, nos cumprimentou, sentou ali. Está ali sentado. Mas eu não sei o que o Judágio pensou, o que ele está sentindo nessa semana, o que é que está afligindo o coração dele. Não sei o que está no coração do Maurício, do Marcelo, do meu amor, e da Helena também, que está ali quase dormindo. Não sei. Mas todos nós também temos temores internos. Paulo está dizendo que ele, o apóstolo Paulo, teve temores internos. E como é que a gente trabalha isso? Com fé, dependência e tentar entregar nas mãos de Deus tudo aquilo que nos apavora, nos entristece. E na sequência ali está projetado, Paulo vai dizer: Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito. As tribulações internas e externas, teve de Deus um consolo. E aí vem uma palavra, e preste atenção no que eu vou dizer para você nessa hora. A palavra que Paulo está dizendo é que Deus não resolveu os temores internos naquele momento, mas trouxe consolo, trouxe segurança. E quando a gente trabalha com isso, o nosso coração já se prepara para receber a benção depois. A gente quer ser aliviado no momento, com a resolução do problema, mas Deus pode nos aliviar com consolo. O consolo significa que muitas vezes o quadro não mudou, o problema ainda está ali, a enfermidade ainda está ali, mas no seu coração ele entrou e ele visitou. Aqueles temores internos foram substituídos por uma paz interna. Você lembra, Leila, quando Jesus falou: a minha paz vos dou? É porque aqueles discípulos estavam, como diz na minha terra, Maurício, aperreados. Então, muitas vezes Deus não vai resolver imediatamente o problema que a gente quer, mas Ele pode trazer consolo. Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito, com as boas notícias, com as boas novas e com a previsão de que a coisa poderia mudar. Então, a gente precisa todo instante estar trabalhando no nosso coração, as nossas emoções. Cuidado para a sua tristeza não passar de um dia, 2 dias, aquilo pode piorar. É hora de você dizer assim: eu tenho que tratar isso. Quando você está muito incrédulo, não vai dar certo, para. Deixa Deus tratar o seu coração. A forma que a gente lida com o nosso universo interior também é espiritualidade. Então a gente tem que ter uma relação com Deus, uma relação com o próximo, uma relação com o nosso mundo interior, para tratar as nossas emoções na presença de Deus, orando e confiando naquilo que Ele disse a nosso respeito. A gente viu tantas promessas lá no capítulo 6, tantas promessas, e a gente sabe que Deus é especialista em cumprir as suas promessas. Por último, a quarta área que a gente precisa tratar nessa relação espiritual é a relação entre tristeza e alegria. Deixa eu trabalhar um pouco isso. Paulo havia escrito uma carta para os Coríntios, essa é a segunda carta. Ele havia escrito uma carta aos Coríntios muito dura, apontando os defeitos, apontando as necessidades de novas direções, de novos rumos. Porém,
a igreja resistiu ao apóstolo Paulo. E Paulo precisou ser muito duro. Muito duro. E o que tudo indica é que aquela carta, no primeiro momento, promoveu muita tristeza aos corações daqueles moradores de Corinto, que faziam parte da igreja de Corinto. Porém, Paulo vai dizer que com o passar dos dias, a tristeza deu lugar ao arrependimento. E o arrependimento promove mudanças duradouras. O remorso não. Então Paulo está dizendo que de alguma forma que quando a gente recebe algo que cause dor emocional e espiritual em nós, mas isso vai trazer alegria no final e cura, vale a pena. Quantas vezes Deus teve que puxar a nossa orelha e puxou pesado para a gente vir de volta para Ele. Quando você lê o Salmo 23, você descobre que basicamente o pastor de ovelhas, que cuidava de ovelhas ali em Israel, ele tinha 3 objetos de trabalho. Primeiro era a vara, o cajado e uma funda. A funda era a arma. Eles usam até hoje. Principalmente os palestinos, uma funda, bota a pedra, gira e solta assim. Nós usamos o badó, que a funda é até mais forte do que o nosso badó, porque a velocidade que chega é enorme. Davi matou Golias, Luciano, com uma funda. Ele acerta a testa, ele cai, zonza, ele termina de matar com a espada, mas é com a funda. Davi, nos seus relatos, conta que ele matou o leão com uma funda. A funda era a proteção pessoal e das ovelhas. A vara e o cajado era para o trato com as ovelhas. O cajado era uma grande bengala, que tinha aquele arco lá no final, para que quando a ovelha ia afastando assim, ele vinha e laçava com o cabo da bengala e trazia de volta. A vara é para dar uma varada, para ver se a ovelha tomava jeito e entrava no eixo. Às vezes a gente sente a vara de Deus, às vezes a gente sente o cajado de Deus, quando a gente está se afastando e quando a gente está precisando de uma correção. Causa tristeza? Causa. Mas se você der lugar a Deus, você vai ter alegria depois, porque o arrependimento sempre vai trazer alegria para a vida da gente. Olha o que o texto diz, 7, capítulo 7, de 8 a 9. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. E há um texto que está lá escrito, tanto no Velho Testamento quanto em Hebreus, que diz assim: Deus disciplina a quem ama. Olha que coisa extraordinária, Maurício. Às vezes a gente pensa que quando Deus nos disciplina, que Deus nos odeia. Mas a Bíblia diz que Deus disciplina quem ama, senão Ele deixaria por conta. Aí Ele está pegando o cajado e trazendo de volta. E Paulo está dizendo: eu fiquei feliz porque a dor trouxe arrependimento, pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento, que leva à salvação, e não remorso. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Então, a gente olhando para quando Deus pesa a mão, até quando Deus pesa a mão sobre nós, é sinal de amor. Não é uma condenação pura e simples, sem um efeito pedagógico. Toda a ação de Deus, por mais que seja dolorosa, visa a nossa restauração, a nossa cura. Então, por isso que muitas vezes a gente precisa orar a Deus e dizer: Senhor, perdoa pelos meus pecados, eu sei que eu errei. E o verdadeiro crente, ele sabe quando ele erra e ele sabe que precisa ir para a presença de Deus e confessar os seus pecados. O verdadeiro crente, ele não anda atrás de pecados. O pecado acontece
e entristece a vida dele. Ele não tem prazer no pecado. Não tem. Na verdade, ele erra, mas ele não quer romper com Deus, ele vai se entristecendo, ele chega na presença de Deus. Senhor, eu lembro muito do filho pródigo, né? Uma história tão profunda e sempre a gente volta a ela. O filho pródigo diz: pai, pequei contra os céus e contra ti. Ele voltou para a casa do pai. Ele saiu por causa do pecado, mas voltou para a casa do pai. O verdadeiro crente sempre volta para os braços do pai, sempre volta para a casa do pai. Por isso que nós aqui, os pecadores, que denomina esses dois pecadores aqui. Eu estou falando disso aí. Só essa aqui, pastor. Tinha uma pessoa lá na IPLS, que ele ia lá em casa, ele tocava a campainha, aí eu dizia: quem é? Ele dizia: é um pecador. É um pecador. Então, irmãos, concluindo, eu quero dizer para todos nós, né? Essa palavra, ela mexe com a nossa compreensão do que é uma vida espiritual. A nossa vida espiritual é para ser presente em todas as áreas da nossa vida. Nas nossas relações com as pessoas, nas nossas relações com Deus, na nossa relação com o mundo interior. E a Luciana também é psicóloga. Ela sabe, nós estamos estudando, eu e a Aline, nós estamos fazendo psicologia também, que a desordem interior, se a gente não trata o nosso mundo interior, se a gente não chega diante de Deus e trata as nossas emoções, a nossa espiritualidade pode ser prejudicada por isso. Pode ser prejudicada por isso. E também nessa dinâmica do pedir perdão, do se aproximar de Deus. E quando ele usa a vara e o cajado, a gente diz: pode bater, porque eu preciso e errei. E eu posso chorar na presença de Deus e ser curado por Ele, ser restaurado por Ele, porque a tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação. Que Deus nos abençoe, que essa palavra encontre em nós restauração e a gente tenha uma visão da vida espiritual como um todo e não como uma parte. Eu queria encerrar esse momento com uma oração. Queria que você curvasse sua fronte. E eu vou dar um tempo para você orar. Talvez é um tempo para você pedir a Deus perdão. Para você dizer: obrigado, Senhor, porque até a dor que vem, a disciplina do Senhor é para o meu bem e isso vai me trazer cura. Talvez hoje você foi acionado a pensar em alguém que você tem que perdoar. No seu coração. Talvez você não precise ir lá: eu te perdoo. Mas no coração dizer: eu perdoo você, essa pessoa. Coloque sua vida diante de Deus. Tem um momento seu e dele em oração.